Seja bem-vindo ao Centro de Educação à Distância da Exacto Software. Meu nome é Gislaine Costa, instrutora do curso de Excel. Nessa aula, vamos aprender a respeito das formatações, bordas, quebrar texto automaticamente e mesclar e centralizar. Uma boa aula para você! Vamos falar agora sobre as formatações. O Excel nos oferece as formatações mais básicas, como fonte, tamanho, aumentar e diminuir o tamanho, negrito, itálico e sublinhado. Como exemplo, temos aqui na célula B3 a palavra exactos. Estando com essa célula marcada, podemos alterar a fonte, o tamanho, aplicar algum tipo de realce e ainda alterarmos a sua cor. O Excel também nos fornece a opção dos alinhamentos horizontais, que podem ser alinhar à esquerda, o padrão de uma célula do tipo texto, centralizar ou alinhar à direita. As opções de cima são para alinhamentos verticais. Por exemplo, se aumentarmos a altura da linha 3. Observe que o conteúdo da célula ficou alinhado abaixo. Querendo alterar esse alinhamento, temos disponível no Excel 3 tipos de alinhamento vertical. O alinhamento acima, ao meio e abaixo. Na maioria das vezes, acabamos optando pela opção alinhar ao meio. Vamos digitar outro conteúdo para analisarmos agora uma formatação muito importante do Excel, que é a quebra de texto automática. Observe que o conteúdo digitado não coube na célula. Como vimos na aula passada, é possível você aumentar a largura dessa coluna. Porém, em algumas planilhas, nós não temos espaço para deixar essa coluna mais larga, ou por algum motivo estético, você não quer trabalhar a largura dessa coluna. Bom, para resolver esse problema, nós temos a opção quebrar texto automaticamente, em que o Excel vai quebrar o conteúdo em 2 linhas ou mais, fazendo esse conteúdo caber dentro da largura disponível. Temos também uma opção de formatação muito utilizada, chamada mesclar e centralizar. Vamos escrever uma palavra como exemplo. E verificar que também o conteúdo não coube dentro da coluna. Nesse caso, porém, trata-se de um título da tabela. Então, nós podemos selecionar essas 2 células e clicar na opção mesclar e centralizar. Observe que o Excel uniu essas 2 células em apenas uma única célula mais larga, composta pela coluna B e C. Uma outra opção de formatação é utilizarmos borda. Isso porque o Excel nos oferece essas grades, que são as linhas que contornam as células. Na hora de imprimir, porém, essas grades não aparecem, ficando difícil a identificação do conteúdo. Por isso é importante colocarmos as bordas, fazendo com que os contornos apareçam. Para isso, basta selecionar a região da planilha que desejamos, vamos até a opção de bordas e sombreamento, clicamos na seta ao lado para escolher o tipo de borda que queremos. Podemos aplicar a borda apenas na parte inferior de uma célula, superior, à esquerda, direita e assim por diante. Para retirar bordas, clicamos na opção sem borda. Nesse caso, vamos clicar em bordas externas para visualização. Perceba que a região selecionada ficou com uma borda mais espessa que as demais. Na sequência, temos a opção limpar formatos, muito importante na edição de uma planilha, porque ele vai limpar apenas o formato aplicado a um conteúdo, fazendo com que ele permaneça na célula. Já o comando limpar conteúdo deleta o conteúdo da célula, porém permanece as formatações que nela já tinham sido aplicadas. Depois nós temos o comando limpar comentários, que veremos futuramente, e a opção limpar hiperlinks, no caso de alguma célula estar linkada a algum tipo de informação.
para aplicarmos o conteúdo visto nessa aula, apresentamos uma planilha na parte superior e essa na parte inferior sem nenhum tipo de formatação. Observe que o conteúdo é o mesmo, porém as formatações ainda não foram aplicadas. Vamos ver como se faz? Para o título, selecionamos da primeira coluna até a última coluna da planilha, que no caso foi a coluna D, e aplicamos a opção Mesclar e Centralizar. Aplicamos uma cor de preenchimento, aumentamos o tamanho da fonte, negritamos e trocamos a sua cor. Na segunda linha também selecionamos, aumentamos a fonte, utilizamos o recurso de quebra de texto automaticamente, alinhamos ao centro e ao meio. Podemos aqui aplicar também o recurso de negrito e a cor de preenchimento. Selecionamos toda a planilha e aplicamos as bordas. Nesse caso, vamos utilizar todas as bordas, pois ele vai aplicar a borda na parte externa e interna da planilha. Internamente podemos selecionar os dados, aumentar o tamanho da fonte e em quantidade vendida, aplicamos um alinhamento centralizado. Nessa aula, aprendemos sobre as formatações, como fazer bordas, aplicar os recursos de quebrar texto automaticamente e mesclar e centralizar. Na próxima aula, falaremos sobre os números, copiar e colar e sobre o menu arquivo.